Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Hoje eu vim trazer um tema que muitas meninas estão me pedindo lá na comunidade Feita para Mais e lá pelo Instagram, que é sobre o que me levou a sair da casa dos meus pais e morar sozinha, mesmo não mudando de cidade ou por causa de um casamento, enfim, qualquer coisa do tipo, e quais foram os desafios que eu encontrei. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite, eu quero te chamar para fazer parte da nossa comunidade Feita para Mais. É um grupo exclusivo para mulheres, com a intenção de empoderá-las, de mostrar, né, como se conquistar a independência emocional, como se livrar do apego ao passado, todas aquelas coisas que te impedem de seguir em frente, que te faz achar que o relacionamento é tudo na sua vida. E enfim, por isso que se chama Feita para Mais, que é para mostrar para a mulherada que elas têm não só o relacionamento amoroso para desenvolver ao longo da vida, mas todo um mundo de áreas para que você possa se aprimorar e se tornar a sua melhor versão. Então vem com a gente, clica aqui no link da bio, clica aqui na legenda do vídeo, tô confundindo tudo, e vem fazer parte dessa comunidade. É um canal no Telegram e lá tem conteúdo exclusivo todo dia, você vai gostar de participar. Tudo que tem de melhor do meu conteúdo acontece lá primeiramente, então não perca essa oportunidade, que é uma forma de você empoderar. E não deixe também de convidar outras mulheres, né? Porque isso é fundamental nessa questão de empoderamento, de levar informação umas para as outras, e é assim que a gente vai crescendo e evoluindo junto. Mas enfim, bora pro assunto de hoje, que é sobre, né, por que eu resolvi sair da casa dos meus pais. Eu resolvi sair da casa dos meus pais porque eu sempre morei na minha cidade, eu nunca morei fora, não tive experiência fora. Eu cheguei a tentar sair da cidade, mas acabei desistindo, voltei, porque eu era muito jovem e eu não tinha maturidade suficiente para morar sozinha ainda. E aí foi uma primeira frustração, porque eu cheguei para Belo Horizonte, eu fiquei 3 semanas, eu ia tentar fazer faculdade de moda lá. E eu tava estudando pro cursinho, me matriculei, arrumei casa lá, tudo. Fiquei 3 semanas e voltei para casa. Eu me senti muito mal, me senti muito insegura nessas 3 semanas. Eu passei um dia muito mal lá e eu me senti muito sozinha. E aí eu tive essa necessidade de voltar para minha cidade, que é Teoflotone, no interior de Minas Gerais. Aí, ok, meu pai me aceitou de braços abertos, meu pai teve toda essa despesa comigo, esse gasto, e tipo, eu não aguentei ficar lá, mas meus pais não queriam também que eu saísse da minha cidade. Então, voltei, me receberam, tudo bem, tudo jóia, tudo mara. Aí, passou ao longo dos anos, eu me formei, né, vivi o resto desses anos aí na minha cidade. E depois que eu me formei, eu comecei a entrar nessa jornada do autoconhecimento, que é o que eu trato sempre aqui no canal, no Telegram, no TikTok, no Instagram, e que eu sempre mostro pra vocês como que isso me transformou. E tudo começou quando eu comecei a ler muito, eu criei o hábito da leitura, eu comecei a ler nos livros, eu comecei a pensar um pouquinho fora da caixa, a quebrar as minhas crenças limitantes e fui construindo a minha autoconfiança. Eu tinha saído de um relacionamento tóxico, então eu estava me reconstruindo, eu tive que me destruir para me reconstruir, né? Para me conectar com minha identidade, minha essência. Então eu estava bem no inicinho da minha jornada do autoconhecimento. E aí eu fui amadurecendo com isso, fui criando bons hábitos, entrei no CrossFit, consegui ter consistência em uma atividade física, mudei o meu estilo de vida totalmente. Então foi um processo, é um processo bem longo, tá, gente? E é eterno, inclusive, porque autoconhecimento não acaba, né? É uma coisa que vai só melhorando cada dia mais. E é uma forma de você... Eu sempre falo com as meninas que me assistem, né? O que eu preciso pra fazer pra esquecer o ex? Porque, tipo, eu vivi, gente, sério, eu trago essa mensagem pra vocês porque eu vivo isso. Eu vivia isso, né? Estava na minha realidade. Eu vivia pra uma pessoa. Sabe, eu fazia de tudo pra ser aceita pelaquela pessoa, o meu ex. E só depois que eu parei e voltei a me olhar pra mim, quando eu não tinha mais nada, quando tinha acabado tudo, até meu sentimento por ele, que eu percebi, cara, o que eu tenho? Cara, o que aconteceu com a minha vida? Antes de conhecer ele, como é que era a minha vida? Então eu tinha que retomar essa Mila de antes desse relacionamento, que foi o relacionamento que me sugou tudo que eu tinha e não tinha me restado nada, né? E aí eu comecei nesse processo de reconstrução e a partir da leitura eu fui, que a importância da leitura é fundamental porque ela te mostra exemplos de pessoas que passaram pela mesma jornada que você, né? Essa é a mensagem que eu trago aqui pra vocês.
Eu passei pelo que você tá passando, provavelmente. Eu sei o que é isso. E eu tô te mostrando que tem um caminho, que tem uma saída, que a gente consegue evoluir, consegue se reconstruir, consegue viver bem com a nossa própria companhia. E isso eu aprendi através dos livros. É por isso que eu aperto tanto na tecla da leitura, porque a leitura faz a gente pensar além, faz a gente pensar e ter a companhia, das vezes, aquela pessoa que a gente não consegue ter aquela perto da gente, na cidade que a gente mora, aquele grupo de amigos selecionados, pessoas com mentalidade acima do nível. Então, às vezes, quando a gente não tem oportunidade de conhecer essas pessoas ao vivo, a gente busca ela através dos livros, e foi o que eu fiz. E eu encontrei. Então, no meu processo de autoconhecimento, a leitura tem um peso assim fundamental na minha transformação de vida, de mentalidade, para que eu enxergasse a quantidade de oportunidades que estavam na minha frente, né? Para que eu me preparasse para pegar cada oportunidade dessa e fazer acontecer. E foi o que eu fiz. E eu percebi que, cara, uma das coisas que eu aprendi muito quando eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal foi essa questão de se desafiar, né? Porque tudo que te acomoda é uma coisa que te limita. Então eu buscava desafio, eu buscava crescer, eu queria saber, cara, até onde eu posso ir com autonomia, com independência. Porque é muito fácil falar de, eu sou foda, eu me banco, eu não sei o quê, mas quando é só a mãe que paga a luz, é só a mãe que faz o almoço, é só a mãe que toma conta da casa, porque a minha vida era assim, a minha vida era uma vida muito cômoda. Eu vivia na casa dos meus pais, eu não pagava conta, eu não tinha nenhuma obrigação. Então era basicamente uma sanguessuga, tá? Mas isso na família, isso não acontece. Mas pra mim, a minha visão era essa, porque eu comecei a ver que outras culturas, né? O que é importante também a gente viajar para rever essa questão de cultura, do que é normal, do que não é normal. Na minha cidade, né? Acho que em boa parte das cidades do Brasil, é natural, eu acho que não é tão normal em capital, mas a minha cidade era uma cidade menor. É natural a mulher, principalmente, só sair de casa ou se ela for estudar fora da cidade, em uma faculdade fora, ou se ela fosse casar. Então, se não tem nenhuma dessas duas circunstâncias, não tem por que a mulher sair de casa. Então, foi um desafio maior para mim, porque eu tive que enfrentar isso com os meus pais. E aí, cara, eu já tava muito assim querendo sair, eu falo sempre com vocês da força de se desenvolver, porque à medida que você vai se desenvolvendo, você vai fazendo uma mutação de amigos. Não tô falando que você vai abrir mão dos seus amigos não, tá? Mas você começa a selecionar as suas companhias, e foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a atrair pessoas que tinham a mesma mentalidade que a minha, que queria evoluir, que não queria ter aquela vida que todo mundo tem, que pensava diferente, que buscava novas oportunidades, independência, andar com as próprias pernas, né? Porque na minha cidade tem muita gente que faz 20, 25, mulher com 29 anos morando na casa dos pais, e eu não queria essa realidade pra mim. E na época que eu mudei, eu tinha 25. Então, cara, eu falei assim, não quero isso. Já fazia bastante tempo já que eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro, eu não pedia dinheiro mais para os meus pais, desde a época que a gente morava em casa junto, mas, assim, para fazer minhas coisas, cortar cabelo, viajar, não tinha mais esse hábito desde que eu comecei o meu primeiro emprego, que foi com 18 anos, e aí, só que eu não administrava uma casa, e eu achava que eu tinha que ter essa oportunidade, eu não conseguiria ter essa independência dentro da minha própria casa. Eu já estava também querendo o meu espaço, construir meu lugarzinho, minha casinha, saber assim, porra, Mila, eu dou conta sozinha, independente das circunstâncias, eu me banco, eu me aguento, ok. Meus pais nunca exigiram nada disso, muito pelo contrário, eles não queriam que eu saísse de casa. E aí, num belo dia, uma amiga minha mudou para uma casa perto do meu apartamento, da casa dos meus pais, e ela, cara, acabei de mudar de casa e tal, não sei o que, saí da casa dos meus pais e vem aqui me visitar. Era uma kitnet. E era próxima do meu trabalho, eu não tinha carro, eu andava a pé para tudo que é lado, era no centro, exatamente uma localização maravilhosa. E aí ela me mostrou o apartamento, fui lá visitar aqui com ela. Foi uma coisa bem mágica, que essa amiga minha é muito amiga minha atualmente. E foi isso que aproximou muita gente. Não sei porquê, ela deu a louca e falou assim, cara, vou chamar a Mila pra vir aqui me visitar. E ela me mostrou o apartamento, eu amei o apartamento, era uma kitnet pequena, bem simples, mas mobiliada, tinha tudo que eu precisava para assim dar o primeiro passo de mudar. E aí depois que eu fiz essa visita com ela e eu falei assim, que eu precisava do meu espaço, que eu precisava,
né, ter meu cantinho. Às vezes eu brigava com os meus pais por coisas à toa e eu sentia a necessidade de chegar do trabalho e ter minha paz e ficar bem comigo. Então eu queria muito isso. E aí fui em busca disso e essa amiga minha me mostrou. Só que eu achava que isso era, assim, antes de ter essa conversa com essa amiga minha, eu achava que isso era um futuro muito distante, sabe? Eu achava que, cara, eu jamais ia ter condições de bancar um apartamento, eu tinha que comprar móvel, não sei o quê. E quando eu fiz a visita para essa amiga minha, eu percebi que não era tão caro quanto eu pensava e que cabia no meu bolso. É óbvio que, tipo assim, eu tive que deslocar todo o meu salário praticamente, que eu ganhava bem pouco na época, todo o meu salário para dar no aluguel e na comida, praticamente. Não tinha lazer direito, eu não saía muito para pagar meu CrossFit, que era, tipo assim, prioritário para mim. Mas dava para pagar, assim, no sufoco, mas dava para viver. E aí, cara, ela me mostrou num dia, aí eu peguei o contato da síndica do prédio. E aí, no domingo, eu entrei em contato com a síndica. Na segunda-feira, eu olhei o apartamento. Na segunda-feira, eu mudei. Eu vi o apartamento imobiliário, tinha tudo que eu precisava. E o valor do apartamento cabia no meu bolso, era super conveniente pra minha situação. Eu, cara, falei, quer saber de um? Eu sou uma pessoa muito impulsiva, já era uma coisa que eu queria dentro de mim, eu não sabia que eu teria acesso a isso tão rápido. Eu falei, cara, eu tô pedindo isso pro universo, eu vou. Peguei e fui. Deu tudo certo, assinei contrato, tudo no mesmo dia. No dia que eu olhei o apartamento, foi o dia que eu aluguei o apartamento, assinei o contrato, resolvi tudo e mudei no mesmo dia. E aí, cara, eu já falava com os meus pais que eu tava querendo meu canto, que eu queria mudar de cidade, eu falava com eles que eu estava procurando emprego fora da cidade, mas assim, nada de mudar estando na cidade. E aí, eu fiquei bem assim de conversar, mas eu contei pra eles no almoço. Eu acho que uma das coisas mais difíceis foi porque eu não preparei eles para esse momento, porque justamente eu não sabia que ia acontecer tão rápido e eles, de primeiro momento, acho que até hoje, eles não acreditam, porque eles sentiram que eles foram, né, que eu escondi deles alguma coisa do passado, que eu estava planejando isso desde antes e contei para eles de supetão, mas na verdade eu resolvi, assim, do dia pra noite, apareceu a oportunidade, eu fui, peguei, pum, fui e mudei. E aí eu avisei pra eles. Eu olhei o apartamento de manhã, na hora do almoço eu avisei pra eles que tava mudando. Na parte da tarde assinei contrato, resolvi tudo. À noite fiz a mudança. Tirei tudo do meu quarto e fui embora. Assim, isso deixou eles muito magoados. Eu entendo, assim, tento entender essa visão de pai, porque o pai fica chateado. Eles se culpam, achando que, tipo assim, será que fui eu que fiz de errado? Nossa, minha filha não quer morar mais com a gente e tal. Mas é porque eu já tava com 25 anos, eu já tava vivendo um momento que eu queria ter meu espaço, como eu falei com vocês. E, cara, eu falei, não tem nada de errado eu buscar uma coisa pra ser melhor pra mim. E eu via que eu brigava muito com a minha mãe, eu brigava demais com a minha mãe. Isso tava fazendo ruim pro nosso relacionamento. E eu queria dar um basta nisso, cara, porque isso mexia muito com o meu sentimental, isso diminuía meu rendimento nos meus estudos, no meu trabalho. Eu falei, cara, às vezes esse momento separado da gente vai fazer bem. E foi tiro e queda. E foi muito bom, porque eu fui para um lugar muito simples, muito mais simples que a minha casa, um lugar quente, era uma kitnet minúscula. Assim, passei uns... Foi meio que passar um perrengue, mas um perrengue gostoso pra mim, foi bem desafiador. Foi um perrengue que eu gostei demais, porque me ajudou a evoluir e me preparar para esse momento que eu tô vivendo hoje, para ter mudado com o Dario também, que foi de supetão, é um caso para um outro vídeo que eu tenho que contar para vocês também. Mas, enfim, tudo na minha vida é muito rápido. Eu sou bem assim, quero, vou e vou, e faço e meto a cara mesmo. Não me arrependo de nada que eu fiz. Eu acho que eu morei uns 6 meses. Acho que foi uns 6 meses. Basicamente, 6 meses morando sozinha, antes de me mudar para morar com o Dario. E foi incrível a experiência, eu amadureci muito, aprendi muito como gerenciar meu dinheiro, quais eram minhas prioridades. Eu aprendi a viver com pouco e transformar em muito, em focar nas coisas que realmente me agregariam, a ter disciplina, né? Com minhas responsabilidades mesmo. Eu acho que isso é fundamental, fazer minha própria comida, aprendi a cozinhar, coisa que eu não sabia, me virar com feira, me virar com lavando roupa. Então, assim, foi muito bom, foi um momento que eu me aproximei muito da minha vizinha, que foi essa amiga minha que me mostrou o apartamento e que me deu esse gatilho. Muitos amigos meus me apoiaram, a minha casa todinha, quando eu mudei eu não tinha muita grana,
Então, assim, muita gente se mobilizou e me ajudou a montar minha cozinha, assim, porque o apartamento era mobiliado, mas não tinha, né, utensílio. Então, todos os utensílios meus amigos me deram. Eu montei minha casa todinha, tipo assim, com a ajuda de muita gente. E foi incrível, inclusive dos meus pais. A primeiro momento eles ficaram super assustados, depois eles aceitaram e respeitaram a minha decisão. Então, eu acho que a gente não é passar por cima dos pais, sabe? Eu acho que eu fiz errado de tomar essa decisão sem ter um preparo, mas é porque é meu jeito de ser, sabe? Enfim, eu sei que magoou eles, mas eu sou assim, eu sou impossível, eu gosto de viver o momento, eu gosto de aproveitar a oportunidade e fazer desde já, quando eu puder. E não acredito que isso tenha sido um erro, mas foi interpretado de uma maneira negativa pelos meus pais, que me criticaram muito. A minha mãe ficou brigada comigo, a minha mãe não quis conversar comigo, ela passou um tempo para ela se comunicar comigo de novo. Tive alguns problemas no início com essa relação a ter saído rápido, das pessoas não entenderem por quê. O que você tem contra? Você brigou com seus pais? Você tá virando as costas pros seus pais? Mas não, eu só queria meu momento, meu espaço, eu só queria paz e também melhorar meu relacionamento com eles, porque eu tava querendo fazer minhas coisas, eu queria fazer minha comida, aí minha mãe dava pitaco em tudo. Aí começa a tudo querer ser do jeito dela. E, cara, eu tava na casa dela. É a casa dos meus pais, mas era a casa dela. Eu comecei a ter essa sensação. E eu precisava da minha casa, precisava do meu lugar pra eu comandar. Eu acho que mulher tem disso, né? A gente gosta de ter um lugar pra mandar. E aí, a casa dos meus pais era o lugar que a minha mãe comandou desde sempre. Era o espaço dela, as panelas dela, a cozinha dela, a sala dela. Então, meio que eu vi que, tipo assim, cara, eu preciso do meu espaço também. Eu quero isso, eu quero essa independência, eu quero esse momento. Isso vai me ajudar muito a crescer, evoluir, a tomar decisões, a ter coragem. E o ponto principal disso tudo, gente, é que eu vi que eu sou capaz. Então, eu acho que valeu super a pena, independente de ser um lugar simples ou não, porque eu amadureci muito, eu cresci e isso foi o que me deu autoconfiança para tomar as decisões posteriores que eu tomei, que foram coisas que fizeram a virada chave e que me fizeram chegar até aqui também. Então, ter essa percepção é fundamental. Ter essa percepção me tornou uma pessoa muito melhor, muito confiante, responsável, uma mulher mesmo. Eu deixei de ser a filhinha, deixei de ser uma adolescente, me tornei uma mulher que administra a casa, que mora sozinha, que vive novas experiências, que, enfim, anda com suas próprias pernas. E isso eu acho que é fundamental para todo ser humano. O quanto antes você fizer isso, melhor para você, né? Eu acho que essa questão de ter valor de dinheiro, de não ficar dependendo dos pais, de não ficar contando com o dinheiro dos pais para tudo, é a melhor coisa que você pode fazer por você e viver conforme sua realidade. Eu queria viver conforme o meu bolso, eu queria me bancar, eu queria estar, assim, fiel, e isso me libertou de muita coisa, de preconceito, me libertou de saber que, independente do lugar que eu tiver, porque eu tinha medo de me mudar e falar assim, cara, essa casa é muito ruim, é desconfortável, é muito simples, não é pra mim. E de ficar muito apegada a essa questão material. E aí eu percebi que eu super me desapeguei, que eu não precisava de morar num lugar luxuoso, porque eu me pertencia, eu me preenchia, eu me sentiria bem em qualquer lugar. Então foi isso que aconteceu nessa casa. Passei um perrengue, morei numa kitnet super simples, mas foi uma experiência incrível. Por quê? Porque eu estava bem comigo mesma, porque eu tinha encontrado meu ponto de equilíbrio e de paz. Então era isso que eu buscava, foi isso que eu conquistei. Maturidade, evolução, ponto de equilíbrio. E assim, seus pais podem te criticar, eles podem não concordar com você, mas eu tinha muito isso na minha cabeça, assim. Eu sou muito bem resolvida com minhas atitudes, eu converso muito comigo mesma, eu sou uma pessoa muito responsável, eu nunca fiz atitude burra, eu nunca, tomei decisões irresponsáveis que fizessem meus pais duvidar disso, apesar de nem sempre eles concordarem com minhas atitudes, eles entendem que, tipo, eu nunca fiz eles duvidarem do meu potencial para as coisas, né? Nunca fui delinquente. Então, isso foi fundamental também e eu não busco a aprovação dos meus pais hoje. É uma coisa, assim, que talvez possa chatear eles de alguma forma, mas eu acho que é por isso que eu tô bem comigo, porque eu sigo minha essência e não o que eles esperam de mim. Então, é por isso que eu acho que a gente consegue se relacionar bem, porque mesmo quando eu sei que eles não aprovam as coisas, eu faço ainda assim, porque eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. E sou eu e eu, cara. É minha consciência, é minha vida, é meu futuro, é eu que tenho que decidir, e não eles.
Eu aceito a sugestão deles, muitas coisas eles têm razão, sabe? Eles têm muita influência na minha vida, mas eu tenho que aprender a ter meu senso crítico e tomar minhas próprias decisões. Assim como, desde que eu comecei a mexer com a internet, meu irmão foi uma das pessoas que mais me criticaram, que acha ridículo, que era aparecimento e tal. E hoje em dia eu trabalho com isso, estou muito feliz e satisfeita, apesar de meu irmão não aprovar à primeira vista. E hoje ele vê que pode ser uma coisa que dê dinheiro, que seja meu trabalho. Enfim, então a gente tem que parar de ficar, né? Ai, meu Deus, mas meu irmão acha pai, então eu vou parar de fazer. Ai, mas meu pai não gosta disso que eu faço, então eu vou parar de fazer. Eu não estou falando pra você passar por cima da sua família, tá? Que fique bem claro. Porque muitas vezes os pais da gente têm uma visão melhor do que a nossa, porque eles são mais experientes e tal. Mas às vezes essa bolha de proteção, elas nos impede de evoluir, de crescer. Então, por isso você tem que ler mais, tem que ter seu senso crítico, tem que ter responsabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, eu tenho consciência disso. E para tomar todas essas decisões de sair de casa, eu tinha meu dinheiro, eu tinha meu sustento. Eu não pedi nada para eles. Não pedi absolutamente nada para eles. Porque se você quiser ser dona do seu nariz e tá dependendo do seu pai para pagar suas contas, então aí você perdeu toda a moral de falar qualquer coisa. Então isso eu queria deixar bem claro aqui, que acima de tudo você tem que buscar sua independência financeira para não depender de pedir nada para ninguém. Apesar de que eu sei que sempre quando eu precisar dos meus pais, eles me receberão de braços abertos e eu não sair brigada com ninguém de casa, mas sempre acontece esses dias me diz de não gostar 100%, mas as pessoas a longo prazo, os nossos pais, a nossa família vão amar a gente independente de nossas escolhas e a gente tem que saber o que faz a gente feliz e é isso que vai fazer eles felizes. Porque os pais da gente quer ver a nossa felicidade, por mais que às vezes eles não entendam nossas escolhas, eles vão se sentirem felizes em ver a nossa felicidade. Então, muitas vezes, quando você quer ver a felicidade deles e faz o que eles pensam ser um mundo ideal, às vezes você se frustra, fica triste e o seu estar triste, mesmo fazendo o que eles pediram, às vezes afeta eles. Então, o sentido de um pai ou qualquer pessoa que te ame, é te ver feliz. Então, para você ser feliz, você tem que seguir sua essência, você tem que fazer suas escolhas e não ser manipulado pelo todo, pela sociedade. Gente, o vídeo ficou super longo, mas eu tentei ser bem objetivo aqui com a mensagem para vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Então, se você está passando por essa situação, se você briga muito com seus pais, se você se desentende com eles, é um momento para você, né, procurar seu rumo, morar na sua casa, ter seu espaço, até porque essa questão da idade também. Pensa que em outros países as pessoas fazem 18 anos, sei lá, 17 anos, já estão morando fora de casa, já estão caçando seu emprego, sua vida, andando com suas próprias pernas. Isso é muito bom, né? Para você construir a sua vida. Aí, então a casa dos seus pais se torna um lugar para você passear, onde você tem aquela nostalgia. Hoje em dia, quando eu vou na casa dos meus pais, eu me sinto super bem, super acolhida. Meu quartinho tá lá do jeito que eu deixei. E, enfim, eu gosto muito de ir lá. A nossa relação melhorou muito, amadureceu demais. Eles perceberam que eu não sou mais uma adolescente, que eu sou uma mulher hoje. Eu tomo minhas decisões, eu sigo a minha vida e é isso que importa, tá? Então, não se apegue tanto à crítica, saiba onde você quer, as suas intenções e segue seu coração, tá? Eu desejo que você consiga ter esse momento de amadurecer, de evoluir, que é fundamental pra gente conseguir, né, construir a nossa jornada da melhor maneira possível. Um beijinho e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e comentar falando o que você achou, se você está passando por essa situação, o que você fez, se você já tentou sair de casa. Enfim, é muita questão de planejamento e de consciência, né? Outra coisa legal de citar aqui é que eu tive que me planejar, assim, como foi muito supetão, eu super não planejei, mas eu consegui a ajuda dos meus amigos, então fica a dica, faz uma lista das coisas que você precisa. Eu tenho certeza que você vai ter alguns amigos do trabalho, pessoas familiares, a minha família me ajudou muito também, pra ir fazendo seu chá de panela, e aí foi isso que eu fiz. Eu não cheguei a dar uma festa de chá de panela, as pessoas me visitavam e levavam as coisas, e eu fui conseguindo construir minha casa, assim, simples, mas que tinha tudo que eu precisava. A gente precisa de muito pouco para ser feliz, acredite se você quiser. E, enfim, é isso. Um beijo, sucesso para vocês e que vocês consigam conquistar a independência de vocês aí de alguma forma. Espero ter contribuído com isso. Beijinho, até mais.